Boa tarde, meus amores. Boa tarde a todos os inscritos e que não que estão inscritos aqui no meu canal. Aperta o like, dá o sininho aí e se inscreve aqui para conhecer um pouco do meu trabalho, da minha história vamos falar de várias outras coisas. Espero sugestões de vocês para que vocês coloquem aí sugestões de temas que querem que a gente aborde aí, né? E hoje eu vou contar uma história interessante, como é que eu me tornei professora. Eu também dei aula, eu dei dois anos de aula no IFSU, né? E, bom, como é que eu acabei sendo professora? Eu tinha morado um ano nos Estados Unidos e desse ano, né, eu voltei dos Estados Unidos, eu tinha 27 aninhos e eu tinha aquela história de viver o sonho americano. Ah, o sonho americano. O sonho dourado de todo jovem viver o sonho americano e ir para América. Então, eu nunca tive muitas condições de realizar esse sonho, né? Estudar no exterior, morar no exterior era uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu não tinha esse incentivo familiar, eu não tinha nem condições de ir, né? Quando eu me formei, olha que eu sou antiga, hein? Me formei em 95. E em 95 eu me formei. E o meu sonho era ir para o exterior, ir para a Europa. E fui juntando dinheiro, né? Depois que eu me formei, em 95, 97, eu fiz dentro das minhas possibilidades, eu fiz tipo um mochilão, né? Toda a Espanha, né? E Paris. Foi que eu consegui conhecer. Aí depois eu não sei se foi antes ou depois. Não. Aí depois, em 98, eu morei. 98, 99. Em 99 a 2000, eu morei nos Estados Unidos. Eu voltei para os Estados Unidos mais ou menos em 2000. E voltei muito. A gente volta do exterior meio alienígena, assim, né? Como se. Acho que é perdido. Então, naquela coisa de ficar perdido, assim, para que lado que eu vou, eu tinha um curso, uma pós-graduação, né, em formação pedagógica para a área técnica, e aí eu entrei nesse curso. E eu estava meio revoltada com a arquitetura, em trabalhar com essa coisa da arquitetura. E eu disse assim, não, eu quero me formar e tudo, nessa parte da pedagogia, eu quero fazer essa parte da pedagogia e tudo, mas eu não quero dar aula na edificação, na arquitetura, engenharia, não quero. Eu vou dar aula na área de artes. Por quê? Porque eu sou formada, para quem não sabe, eu sou formada em arquitetura e sou formada em escultura. Bacharel em artes visuais com habilitação em escultura. É esta pessoa. Eu tenho bacharelado e não tenho. Não teria essa parte pedagógica que eu fiz depois, né? Que te dá habilitação para ser professor, porque para ser professor precisa muito mais do que uma graduação, né? Existe toda uma preparação pedagógica, né, para ser professor. Então, sendo assim, eu fiz esse curso de um ano. Não, um ano não, 2 anos. E aí, durante o curso, eu vi o seguinte: eu queria ver aquilo na prática, queria aplicar isso na prática. Então, botei na cabeça que eu queria ser professora. E botei isso na cabeça e digo, não, vou ser professora. E aí, quando abriu a primeira vaga no IFSU para professora. Ih, tá ruim aqui o coisa. Quando abriu a primeira vaga, eu me candidatei. Mas eu, a princípio, eu não tinha experiência, lógico.
né? Não tinha experiência de ser professora, né? O que eu vi era como aluno. E eu pensava assim, bom, por alguma maneira eu tenho que começar, né? Bom, muito que bem. Abri um concurso, eu fiz o concurso e foi muito engraçado, porque na prova do concurso eu cheguei, tive toda uma preparação, porque tem sorteio, meu Deus, é uma burocracia imensa. E principalmente uma burocracia pedagógica imensa. Aí eu fiz toda a preparação e tudo mais, e tinha que preparar uma aula em 24 horas, e eu preparei a aula, só que eu tenho uma coisa muito doida na minha vida. Quando as coisas são muito importantes para mim, eu costumo ficar muito nervosa. E aí, às vezes, as coisas dão muito errado. E, como era muito importante aquilo ali para mim, eu fiquei nervosa. Então, eu preparei a aula e tudo mais, e tinham 3 pessoas. Era uma sala de aula, a gente tinha 3 pessoas, umas pessoas sérias me olhando. E eu tentando dar uma aula, e eu achava que se eu falasse, elas me responderiam. Óbvio que não, né? E aí eu me senti assim meio acuada naquela aula, e eu comecei a gaguejar. E eu fiquei muito, muito apavorada. Aí eu pedi um tempo, né? Eu digo, ai, com licença. Aí eu digo, ai, que eu tô nervosa. E aí eu parei e eu fiquei pensando comigo, falando comigo, e eu dizia assim, Daniela, tá perdido, sabe? Eu já me enrolei, já gaguejei e tá perdido. O que eu posso fazer agora? Eu posso improvisar, né? Eu vou tentar fazer uma aula de um professor, idealizar uma aula de um professor que eu gostaria de ser. Eu gostaria de ter um professor assim. E aí tá, eu me acalmei, comecei a brincar e tudo mais. E no final da aula eu vi que aquelas pessoas que estavam assim, elas estavam assim. Eu digo, ai, quem sabe? Mas eu não tinha muita chance. Eu achava que não tinha muita chance. Tá, aí foi muito interessante, porque saiu o resultado do concurso e eu tirei primeiro lugar. Mas eu nem sabia quantas pessoas tinham. Eram mais de 35. E pessoas que tinham, assim, uma experiência vasta e tudo mais. Bom, muito que bem. E eu naquela, mais na teoria do que na prática, né? Eu naquela teoria fui lá, fiz toda aquela parte burocrática que a gente faz para assumir, parará. E as pessoas às vezes olhavam para mim e diziam assim, professora. E eu olhava sempre para trás, né? Eu achava que estavam falando com alguém atrás de mim. E era eu, mas eu não tinha dado aula nenhuma ainda. Muito que bem. Beleza, faz toda a parte burocrática e coisa e tal. Aí vem uma pessoa para me dizer como é que vai ser, como é que não vai ser, não sei o quê, e me apresenta no departamento. Quando eu chego no departamento, as pessoas são muito amáveis, simpáticas e tudo mais. E eu chego no departamento e tem uma mesa com várias professoras. E a escola técnica, a antiga escola técnica, o IFSU, ele tem uma tradição de excelência em professores. Tá. E aí eu sentei com aquele monte de pessoas, assim, né? E elas conversavam da vida pregressa delas antes do IF. Então, assim, aquela escola, eu trabalhei 6 anos naquela escola. O outro dizia, eu trabalhei 12 anos naquela escola, depois trabalhei mais 10 anos ali e coisa e tal, depois vim pra cá. Eu trabalhei, assim, a pessoa que tinha trabalhado menos, eu acho, na área, eu acho que tinha 6, 7 anos de profissão, né? E eu tô vindo ali, né? Tá. Aí uma delas vira pra mim e diz assim, e tu, Daniela, onde é que tu trabalhasse?
E eu disse, em lugar nenhum. Trabalhar como professora, né? Onde é que tu desse aula? Eu disse, em lugar nenhum. Gente, todo mundo se virou pra mim. Uma professora me disse assim, e o que tu tá fazendo aqui? Eu disse, bom, eu tenho que começar pelo início, né? De alguma maneira eu tenho que começar, né? Fazer o quê? Tem que começar por algum lado. Enfim. Aí foi aquela coisa meio assim, né? Como é que essa criatura cai de paraquedas aqui, meu Deus? Bom, beleza. Aí passa um pouco mais, eles estão discutindo sobre uma turma que é terrível, não sei, era a minha primeira aula, primeira turma. Pego as minhas coisas, conteúdo dominado, aula, didática, tudo muito bonitinho, muito certinho. Aí eu vou pra aula, né? Começava às 7h30 da manhã. Chego bem cedo, 7 e pouco, arrumo tudo certinho, beleza. Então eu me lembro que eu peguei na mesa, eu botei o meu livro, um projetor, isso, aquilo, tudo bonitinho. E me sentei para esperar os alunos. E eu tô sentada esperando. Quando, de repente, abre-se a porta estoura, entra uma manada de adolescentes, tá? Porque era para dar aula de arte para o segundo ano do segundo grau e que arte na época não caía no vestibular. Então, assim, era uma coisa assim, ó, meio do nada para lugar nenhum e tu eras um professor assim que, né? Qual a função desse professor? E abre aquela porta, aquela manada, entra as pessoas assim, derrubando mesa, cadeira, tudo. E eu assim, parada, olhando, né? Eu olhando. A tal da turma é essa que disseram que a turma era terrível. E eles entram, meio que derrubam, aquela manada assim, aí eles se aglomeram, se acertam assim. E eles ficam assim, ó, me olhando. Como quem diz... Como é que nós vamos conseguir te sacanear? Eles ficaram me analisando. E eu parada, acho que petrificada. E eu só pensava, meu Deus, se eu não segurar essa turma agora, nossa, eu não seguro mais, nunca mais. Não tem, sabe? Eles vão me dominar. E eu usei aquela tática da doma racional, né? Fiquei esperando eles se acomodarem, acho que levou uns 15, 20 minutos. E aí a aula mais ou menos fluiu bem, eles estavam meio me analisando, eu analisando eles, né? Enfim, então assim, eu dei 2 anos de aula no IFSU, foi uma experiência, assim, ó, fantástica, porque imagina, eu vinha de uma iniciativa privada onde, assim, ó, não se tem que lidar muito com pessoas, né? Fora o cliente, tudo, não tinha muito, assim, ó, eu executava serviços, né? Eu não tinha que conviver com pessoas. E no momento que eu comecei a conviver com as pessoas, gente, a escola técnica, o IFSU para mim, ele foi um marco maravilhoso, ele foi um marco de convivência, né? Porque eu, por exemplo, eu moro e trabalho em casa, eu trabalho sempre muito isolada, né? E aquilo ali me deu uma convivência que eu não tinha, né? A questão do serviço público, eu vi coisas como... Aí começa toda a questão política, né? A política da boa vizinhança, as intrigas, as coisas engraçadas do convívio, né, com as pessoas. Foi uma fase assim, ó, muito, muito interessante mesmo. E ali eu vi que no caso do servidor público,
tem uma coisa muito interessante. Existem pessoas que adoecem as pessoas. E aí eu fiquei pensando, assim, a questão... Porque muitas vezes a pessoa tem uma ideia de fazer um concurso para um cargo público, né? E eu pensava assim, gente, meu Deus, imagina só passar 20, 30 anos trabalhando ao lado, às vezes, de pessoas que tu odeias, que pessoas tóxicas. Tem muita gente legal, tem muita gente legal, mas a política, a, os conchavos, as intrigas, as turmas, tu tens que te posicionar ou para lá ou para cá, sempre tem uma novidade, sempre tem uma pauta, e essa pauta vai dividir grupos, né? Tem um grupo que apoia, tem outro grupo que não apoia aquela pauta. Foi realmente uma experiência que eu agradeço muito, foi maravilhosa. Eu era muito tosca, né, nessa questão de relacionamento corporativo, aonde engenheiro, arquiteto é feito para chegar e dizer, ó, isso aqui vai cair ou não vai cair? E por quê? Então, eu estava acostumado exatamente isso, né? É isso ou não é isso? Ponto. Ali eu descobri 50 mil tons de cinza, né? E, gente, histórias assim, engraçadíssimo. A questão do conselho de classe. Eu ouvia falar do conselho de classe enquanto eu era aluna de colégio, né? Eu nunca imaginei como é que é um conselho de classe. Como, por eu não ser desse meio, gente, eu achei aquilo bárbaro. Aquilo conselho de classe é uma coisa fantástica. Eu achei fantástico, sabe? Os bastidores do ensino. É muito interessante. Então é isso. Eu queria falar para vocês como é que eu fui parar, né, no IFSU, dando aula. Se tiver algum aluno meu, com certeza vai ter algum ex-aluno meu, né? Meus ex-alunos hoje são médicos, dentistas, engenheiros, formados. Adoro eles. Bah, foi uma época muito legal. E eu pensava, né, que o meu trabalho era um pouco do nada para lugar nenhum, né? E quando eu me vi nessa missão, eu pensei o seguinte: eu vou trazer para esses alunos uma noção da arte, da vida, tentar juntar a arte com as coisas da vida, com a praticidade, né? Desde a história, puxar a arte para a vivência. E acho que foi super positivo, eu adorei. Agradeço a todos que foram meus alunos, gente, foi fantástico. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, foi ótimo. Beijos para todos. Se inscrevam no meu canal, dá o like, aciona o sininho. Beijos.